Pessoal, estou aqui com o Ariel do Gotas. A Ariel estava me contando aqui, eu não tinha NFT ainda, não tinha nenhuma carteira de cripto, nada. E ele falou, como tu ainda não tem, cara? Deixa eu fazer, ter a tua primeira NFT, a tua primeira gota, né? E abrir tua carteira aqui. Ariel, conta pra gente o que é o Gotas e como é que funciona e onde que a Gotas está atuando hoje. Nós criamos um programa de fidelidade para os influenciadores, né? Então, que na verdade hoje não existe, né? De uma forma dessa. Então os influenciadores criam algum dinamismo, alguma dinâmica. Então se tiver mais curtida, mais comentário, mais compartilhamento, eu libero o código de uma gota para as pessoas limitadas. Então tem 10 negócios lá, é uma gota física, mas como é que é? É tudo online. A pessoa simplesmente pega uma coisa única, que é um NFT por trás, né? Então permite que você tenha ela mesmo, independente se sair do ar, é a sua. Permite que as pessoas consigam pegar uma história dele, eternizar momentos. Então, por exemplo, hoje nós falamos sobre o Web Summit. Então a intenção é, se é o Web Summit, eu vou fazer uma gota sobre o Web Summit. Eu vou lá e libero para as pessoas e eles vão colecionando aquilo. E chega um momento eu falo, olha, viagem para Nova York comigo para 2 pessoas que tiverem 1000 gotas minhas. Então quem não tem, compra de quem tem e aí você cria um mercado de gotas. Mas como é que assim, pro leigo, né, que nem eu, pro leigo, como é que a gota se transforma numa viagem? Como é que a gota se transforma em dinheiro? Como é que é essa história? Assim como funciona o programa de milhas hoje. Então eu pego o meu ponto de fidelização que eu tenho lá, de fidelidade, pode ser da Visa ou qual for a companhia que tem. Eu compro, utilizo e sou recompensado com aquelas milhas e posso trocar por alguma coisa. Okay. Só que nesse caso não é a empresa dando, é o influenciador dando. Então, por exemplo, Flamengo no Maracanã, gotas.social, código Mengo01, por exemplo. As pessoas pegavam essas gotas e se colecionassem 10, podia trocar pela camisa do Arrascaeta suja, entendeu? Okay. É uma forma da empresa pegar o lead dessa galera. Numa brincadeira dessa, eles pegaram 15 mil leads do Maracanã. Ok. Então quem era nessa ação, por exemplo, quem era o patrocinador, entre aspas, era o próprio Flamengo. Exato. Que distribuía as gotas para as pessoas e elas resgatavam a camisa. Exatamente. E essa camisa é valor. A pessoa pode usar, pode vender, pode leiloar. Exato. E, por exemplo, quem estava lá e não conseguiu completar as 10, botou para vender. E teve gente vendendo gotas por $1.000, $700. Então, a pessoa que está no Maracanã pegou aquela gota e ganhou dinheiro. Então você revoluciona esse mercado. Onde o influenciador, a marca influenciadora no seu perfil, consegue simplesmente pegar os leads desses lugares, consegue trabalhar com o lead desses caras e essa audiência é muito bem recompensada, porque ela pode utilizar isso para outras pessoas. E aí sempre tem esse, aspas aí, o patrocinador por trás, que é efetivamente quem está interessado em movimentar. Exatamente. Essa cadeia, né? Seja para captar lead, seja para... Normalmente é captar lead, né? O programa de milhagem é um programa feito normalmente para captar lead, para trazer lead, aumentar o lifetime value de uma empresa. Quando uma empresa vê, por exemplo, vamos dar um exemplo do Rock in Rio. Rock in Rio tem um monte de embaixador, influenciadores e embaixadores, certo? Se eles começarem a distribuir gotas nos seus perfis, por exemplo, antes de começar o evento, o Rock in Rio pode falar, olha, tem uma área VIP dedicada para quem tem 10.000 gotas desses nossos, entendeu? Embaixadores. E as pessoas entram, como você trocou aqui. Então ele vai lá, a pessoa queima aquelas gotas que tem, ou seja, deixa de ter aquela gota em troca do acesso VIP. Com isso, o Rock in Rio criou uma fidelidade com seguidores dos influenciadores. Claro. Não tem um banco por trás, mas é garantia de... Blockchain. Né? A blockchain deixa não só como autêntico, mas como a internet da propriedade, né? Então, só para te explicar. Uma gota normalmente é um NFT. Okay. Se o gotas.com sair do ar, não interessa, ela continua sendo sua. É a internet da propriedade. A partir desse momento, não importa muito o front. O front via como se fosse uma... A propriedade já virou pública, já virou do blockchain. Exatamente. Né? De todas as pessoas que estão ali por trás da validação do blockchain, né? Exatamente. E não somente no Gota você pode negociar em qualquer outro site que aceite o NFT específico, entendeu? E como é que é o teu modelo de negócio? Como é que a Gotas ganha dinheiro? A gente tem 5% de negociação em qualquer negociação, do primário ou secundário. Lembra que você pode vender para alguém. Então, nessa venda, de acordo com o volume, 5% é nosso automaticamente e, o mais importante, eternamente. Enquanto existe internet, essas primeiras gotas, a gente tem participação nelas. E tem diversas outras, tem SaaS, tem outros recursos que a gente utiliza, mas esse é encantador, né? Interessante. E como que adventos, como, enfim, a mudança de cenário, de ambiente, como o Web3, por exemplo, como isso ajuda ou isso mistura todo o processo? Cara, isso revoluciona o processo, porque, na verdade, hoje em dia,
não tem a propriedade. Então, por exemplo, a própria startup, não sei se vocês sabem disso normalmente, mas um grande influenciador, que a gente fala muito com essas pessoas, esses grandes criadores de conteúdo, influenciadores, eles acordam todo dia, pegam o celular deles e olham se o perfil ainda está no ar, certo? Por quê? Porque ele está construindo uma audiência em base de areia, ele não tem os dados das pessoas que ele segue. De uma hora para outra, a rede social pode tirar aquilo do espectro. Tanto com gotas, que já é o início para isso, né? Você consegue pegar os leads e capturar. Mas principalmente numa evolução que a gente já está vendo acontecer. De Web3, a rede social vira um navegador, assim como tem o Chrome, Safari, sabe? Então, a partir desse momento, a gente muda tudo. A propriedade está na mão da pessoa e ele pode dormir em paz. Acabou o monopólio. Não vão tirar, não vão excluir por conta da política de privacidade. E se ele criar uma nova conta em uma outra rede social, sei lá, chamada Brasil, ele simplesmente conecta a carteira e todos os seguidores dele já estão lá, todo o conteúdo dele já está lá. E, Ariel, tem alguma coisa de comunidade nisso também? Tem um sentimento de pertencimento? Tem uma formação de comunidade ou não? Cada um tem o seu potinho de gotas e... Cara, isso é completamente comunidade. Quando a partir do momento em que você consegue pegar gotas exclusivas, especiais, em eventos, que não tem em outro lugar, por exemplo, de novo voltando ao Rock in Rio, por exemplo. Cara, numa edição do Rock in Rio tem 3 dias, 4 dias, tem os eventos ali prévios e tal. Se você pegou dos 3 dias, cara, você conseguiu os especiais, porque vai ter um dia que vai ter menos gente pegando, resgatando. Ah, e a gotas aqui, ó. Eu queria, na realidade, era encher meu pote de gotas, encher uma garrafa, né? Eu acho que todo mundo tá pensando nisso agora, né? Entra na comunidade de gotejadores, caçadores de gota. Então tem algumas, tem balde, comunidade chamada balde, Muito tem bom. uma chamada mar. Muito bom. Ariel, muito obrigado. E, cara, é revolução, enfim, é a mudança de paradigma de uma conta controlada por alguém para uma conta que ninguém controla, ou o controle fica com cada um, e ao mesmo tempo o teu crédito está garantido pelo próprio blockchain, que é universal. Muito bem. Ariel, valeu. Obrigado demais. Pessoal, acessa lá. Valeu.